Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo e essa entrevista aqui. O meu nome é André Besorão e eu estou falando aqui para Guarulhos Cultural, através da produtora Malga Mídia, com esse prazer inenarrável aqui de poder entrevistar o Siba, esse pernambucano que representa tanto a cultura popular através das suas músicas, das suas letras. E se você não conhece, se você entrou aqui na Guarulhos Cultural porque conhece a Guarulhos Cultural, mas não conhece o Siba, vai escutar, que é muito bom. Siba, primeiro eu quero te agradecer imensamente a você, ao seu produtor Marcelo, a toda a equipe do Sesc Guarulhos, que também topou e aceitou esse nosso bate-papo aqui. Dizer que é um prazer imenso poder conversar contigo. Queria dizer que a sua poesia e a sua música, sobretudo Coruja Muda, foi a minha boia salva-vida durante essa pandemia toda. Eu sou uma pessoa que quando pega um disco para escutar, escuta ele muitas vezes. E o seu disco, o seu trabalho me fez companhia nessa pandemia toda. Diversos momentos eu bailava, eu sou palhaço de formação, então eu colocava suas músicas ao seu ritmo e a sua letra. Eu dançava e era uma maneira de expurgar os maus espíritos e os maus sentimentos que a pandemia trouxeram para mim, acredito para você e para o mundo de uma forma geral. Então, primeiramente, eu quero começar te agradecendo imensamente, cara, por você existir, pelo teu trabalho e essa boia salva-vidas que representa muito para minha história. Te dizer também que nós fizemos um trabalho através da Aldir Blanc, com a minha produtora, um trabalho voltado para o público infantil, e o personagem que eu criei para que eu representasse nesse trabalho, Chico Poesia, inspirado no teu trabalho, inspirado nas suas poesias. Então eu queria começar assim, me abrindo e demonstrando para você toda a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Então, primeiramente, quero começar assim, dizendo ele não e muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço. É bom, a gente nunca sabe quando coloca um trabalho no mundo, né? Nunca sabe no que ele se transforma nas pessoas que ele alcança, né? E é sempre legal saber que de algum modo a gente pode estar presente em momentos difíceis, oferecendo algum tipo de norte, de referência, de apoio, seja lá o que for. Acho que um dos objetivos do trabalho é atingir as pessoas e de algum modo oferecer uma perspectiva renovada de visão de mundo, né? Isso é muito subjetiva de cada um. A gente nunca sabe o modo como o trabalho é entendido lá do outro lado, e é sempre bom ter esse retorno quando a gente tem. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa emoção de retornar agora aos palcos. Eu tive a oportunidade de assistir o seu retorno, que foi no Sesc Guarulhos, né? E estar nessa primeira apresentação que foi feita aqui de 3 apresentações. Eu assisti a primeira e eu pude compartilhar um pouco da sua emoção, mas eu gostaria que você falasse um pouco para mim, para quem está nos assistindo também, como foi para você esse retorno agora. Foi com certeza um momento forte, né? Porque depois de tudo isso que a gente passou e ainda está passando de algum modo, esse contexto todo de pandemia, ele atingiu o nosso ofício de um modo muito duro, né? Desde o começo e sem prazo para terminar, porque a gente vive principalmente de aglomeração, de juntar as pessoas para mover uma energia. Então isso tudo foi muito difícil. Por mais que a gente estivesse se preparando para uma volta, ela acabou sendo um pouco rápida para nós. O convite veio muito em cima da hora, não foi um convite com um prazo largo. Ele veio, olha, tem um show agora, 15 dias. A gente já vinha se preparando, mas concentrou uma energia muito forte para estar aqui pronto, né? Um prazo mais curto do que o que a gente pensava. E aí isso tudo trouxe para o momento uma carga emocional forte. E não só eu, como todo mundo no palco, estava muito emocionado. Uma coisa que eu acho muito legal no seu trabalho, e que eu tive, foi o primeiro show seu que eu pude estar ao vivo, com você no palco tocando e tal, foi ter a certeza do que eu ouvia no meu foninho lá, durante esse período pandêmico, que eu te ouvi muito, sobretudo já escutava antes, mas esse período foi realmente onde eu mergulhei no seu trabalho. E o seu show, ele é um ritual, de certa forma. Eu me segurei muito tempo ali para não levantar e dançar, respeitando mesmo os protocolos, todo o cuidado que o Sesc tem em todos os momentos aqui que a gente vem tomar um café ou compra um bilhete, é tudo muito com segurança, muito cuidado. Mas teve um momento que não deu para ficar sentado ontem.
E aí, até você pediu pra gente se controlar, ficar no seu quadradinho. Eu queria que você dissesse pra gente um pouco como é pra você essa coisa do show. Você vê também de uma forma ritualística ou acaba acontecendo porque é do povo? O show é o meu ofício, né? O fazer, cantar para as pessoas é o meu ofício. Então, eu tento evitar um pouco as concepções mais místicas ou tentar sacralizar uma coisa que para mim, na verdade, é um ofício, é uma profissão, é o meu trabalho, eu vivo disso. E eu evito muito toda essa criação de mística em torno disso. É um trabalho como outro qualquer. Por outro lado, o meu trabalho, o que eu faço no palco, toda a dinâmica do que acontece no palco, ela, por mais que seja um trabalho específico de um artista, essas dinâmicas todas elas não foram inventadas por mim, elas são parte de uma experiência muito mais maior do que eu, que são as dinâmicas da própria cultura popular, da festa de rua. Por mais que aqui não seja um contexto de festa de rua, tem muito da lógica do que acontece no meu trabalho, tanto da poesia quanto de como a música opera, que vem justamente do fato de eu fazer parte de um movimento que, como eu falei, é maior que eu, de festas de rua populares e tal, e esse jeito de entender a dinâmica da arte está presente no meu trabalho, é o que funda meu trabalho, e ele é ritualístico, mesmo quando não é religioso, mas ele tem princípios que são de ritual, de repetição e de concentração de energia. Então, a resposta é sim, não e não e sim, e tudo misturado mais ou menos. Entendeu? Isso é tudo cultura popular, né? Sim. Que é aquela coisa da música popular que ela vai pergunta e resposta e ela vai se acumulando e as coisas vão acontecendo, né? Sim. É uma coisa que está totalmente fora do que eu escrevi aqui, mas que eu lembrei agora. Como é difícil aprender suas músicas? Porque a sua poesia ela é muito, eu vou usar a palavra densa, mas eu não sei se é a mais apropriada. Mas é uma poesia difícil mesmo de aprender, de cantar junto, porque são muitas palavras, são muitas coisas. E ontem no show, quando você apresentou a música dos objetos, dos objetos não, mas das plantas, né? Lá Sim. do cerrado e tudo. Como que é essa construção da sua poesia? Como é que ela se dá assim? A minha poesia, ela também faz parte de uma corrente também muito maior do que eu, né? Eu faço parte de uma corrente muito, muito vasta de criação de poesia oral rimada do Nordeste, que engloba a cantoria, o coco, os vários tipos de coco, o maracatu de baque solto, a ciranda. São muitos estilos de uma mesma poética, da qual eu faço parte, e essa poética está no meu trabalho, ela é a base principal do meu trabalho. Por mais que o formato de musical e de show ele seja referência de um artista individual, no caso eu, mas isso que eu faço, na essência, é parte dessa corrente muito mais ampla do que eu, né? Então, nada disso eu inventei, por mais que eu manipule de um modo, eu tento criar formas novas ou ser inovador no que eu faço, no meu conteúdo de texto e tal, mesmo assim a minha vinculação com essa corrente é muito maior do que eu, e tudo que eu faço eu devo a todos os poetas que vieram antes e os que estão hoje comigo, e são milhares de pessoas, né? Então, nesse sentido, o que eu faço é muito pequeno, perto da corrente principal de onde o meu trabalho vem. Falando de cultura popular, Siba, uma coisa que eu acho muito bacana, assim, né, ouvindo o seu som, é perceber como você realmente busca trazer elementos para dentro da cultura popular, da tua pesquisa, da tua vivência, experimentar também possibilidades, né? E as pessoas têm, de certa maneira, aquele preconceito quando escuta folclore, quando escuta o próprio termo cultura popular. Eu trabalhei 10 anos dentro de um projeto social, dando aula para criança e para adolescente. E eu fui um professor que levou lá para dentro da sala o conceito do, gente, folclore não é só aquele desenho da Yara que você pinta na escola, não é só o Saci, é também um universo rico. Então vamos escutar, vamos conhecer, vamos assistir. E eu gostaria que você falasse um pouco como que é estar dentro desse universo da cultura popular e fazer essas experimentações. Porque eu vejo que a cultura popular ela não é estanque, ela não é parada. Ela está em criação, ela acontece agora. Ela continua viva e pulsando na linguagem do meu pai, que é pernambucano, quando você canta, quando as pessoas vêm aqui e dançam também no seu show. Assim, primeiro que tudo isso que a gente chama de cultura popular,
nada mais é do que a cultura dos excluídos da história desse país. Então é a cultura dos condenados da terra, é a cultura de quem não pôde participar da riqueza principal que esse país construiu em 500 anos. Então qualquer termo que a gente usa para se referir a essa cultura, que não dá nem para falar de uma só, porque é uma multiplicidade de expressões culturais de um país enorme, que o que tem de em comum, que liga todas elas, é justamente a exclusão social. Qualquer termo que a gente usa para falar disso, já em si e por si, é limitado, quase sempre pejorativo e preconceituoso. Porque o fato da gente ter nomes para separar isso só reflete a separação social que já se dá como base da nossa sociedade, né? Então é sempre preciso toda vez desconstruir um pouco, porque toda vez que a gente fala o folclore, ou a cultura popular, ou isso ou aquilo, a gente meio que está naturalizando que seja assim, né? E principalmente quando a gente procura, às vezes com as melhores das intenções, defender essas atividades, essas pessoas, reconhecer o valor cultural que tem e tal, a gente ao mesmo tempo cai muito facilmente na armadilha de que ao defender e enaltecer, a gente também está dizendo isso é assim mesmo e assim continuará a ser, né? Porque quando a gente é uma construção tão antiga e tão forte no nosso senso comum, que quando a gente fala assim, tudo da cultura popular é sempre remetido a uma origem do Brasil, a um passado, e sempre serve como matéria-prima para a construção de uma cultura ou mais erudita, ou mais pop, ou mais moderna, tal. Nunca, e principalmente o agenciamento político do presente é sempre negado, né? A cultura popular é aquele passado dos velhinhos, e a música ou a cultura atual, seja ela erudita ou popular, pop, é a coisa do agora, né? Então, falar disso é necessário sempre colocar esse dedo no lugar e onde as coisas não se encaixam, né? Não era para existir nem folclore, nem cultura popular, nada disso. Era para as pessoas terem o mínimo de dignidade na sua vida concreta, né? E poder ser o que quiser ser na sua cultura, na sua especificidade cultural. Ou seja, todo esse elogio que a gente faz da cultura popular, ele em si é uma armadilha que mantém as coisas do jeito como elas são, e o jeito das coisas não é legal. Não vejo nada que não tenha desabado, nem mesmo entendo como estou de pé. Eu escutava essa música nesse contexto da pandemia e a gente sabe que dentro, vou usar o termo cultura popular, eu ainda estou pensando sobre o que você falou agora, mas vou usar o termo, a cultura popular, sobretudo no Nordeste, a gente tem a figura do profeta com muita força. Messias não, que a gente está cansado de Messias agora, né? Uhum. Tem uns Messias aí que quanto antes a gente se livrar deles, melhor. Mas falando na figura do profeta, qual a sua relação com isso? Existe? Porque essa frase, essa poesia para mim, ela é tão profética. E eu fico pensando como é que nós vamos reconstruir esse nosso país. Nós temos um mundo todo, né, impactado pelo que está acontecendo, mas como é que nós vamos reconstruir esse nosso Brasil aqui? Ah, velho, eu não sei não tenho resposta para isso não. Eu acho que... assim, escutar a Cibra é uma pessoa. Primeiro que eu tenho um pouco a atração pelos arcaísmos todos, né? A gente quando você junta a figura do profeta com a coisa da cultura popular, já para mim já é um tipo de elogio de arcaísmo e tal, que não necessariamente eu concordo que tem que ser feito, né? Tá. Agora, enquanto a solução para o país tal, eu acho que a gente está num buraco complicado e ainda muito sem as ferramentas para sair dele, porque a gente está passando por uma situação que nada mais é do que a consequência de ter aceito há mais de 30 anos atrás um arremedo de democracia, né? A gente fez um tipo de pacto com... Não vou nem falar com o diabo, porque às vezes o diabo está melhor do que Deus em certas situações, né? A gente fez um tipo de pacto de continuidade, onde a gente aceitou uma falsa democracia, parou de torturar a classe média, mas os pobres passaram a ser torturados exponencialmente mais, e não punimos os torturadores e responsáveis pela ditadura. E aí tudo isso se manteve na nossa sociedade como naturalizado, né? Todas essas violências e essa aberração.
E aí a gente está colhendo nada mais do que uma coisa que a gente sempre cultivou. Então, para sair disso, a gente teria que estar disposto a, a, a não estar mais afim de fazer esse pacto. E não parece haver na sociedade uma movimentação minimamente de corpo mais forte, de pessoas que não estão afim mais de aceitar o mesmo pacto e propor um enfrentamento um pouco mais de frente. Então, fora disso, a gente pode no máximo esperar aí talvez um novo governo um pouco mais democrático, mais mansinho, mais molinho, mas na verdade os interesses e as forças que colocaram o Bolsonaro no poder são as mesmas, né? E é contra esses interesses que a gente teria que estar se batendo. O Bolsonaro é só o palhaço na frente que diverte a gente e que a gente gosta de cuspir nele e tal, mas ele tem sim sua responsabilidade, mas ele não é um responsável, ele é praticamente um funcionário de um sistema um pouco bem maior e que era para onde a gente devia estar apontando nosso ódio de verdade. Enquanto não houver isso, a gente vai continuar girando em torno, que nem um cachorro que vai cagar, que fica rodando assim para... Né? É um pouco essa situação que eu acho que a gente se encontra. Eu sei que é muito difícil, né, para um artista escolher o seu trabalho preferido. E aqui é onde eu vou incorrer, acho que no maior dos clichês aí de entrevistadores, mas dos seus filhos ou das suas criações, dos seus trabalhos, quais são aqueles ou aquele que você talvez olhe e diga, nossa, essa letra me representa muito, não vou falar preferida não, mas que te representa? Sei não, velho, não tenho uma letra assim, um texto, não sei, não tenho mesmo, porque na verdade eu estou sempre procurando expandir minha capacidade de expressão como artista, né? Então, para mim, eu prefiro o último trabalho do que os lá de trás. Mas não se trata só do texto em si, mas o contexto de cada momento, né? E como tudo particular. Então, eu acho que cada momento tem a sua importância, sabe? Eu não gosto, não sei, eu não me sinto capaz de dizer uma letra que eu prefiro, não sei dizer. E qual é o contexto que surge o Coruja Muda? Coruja tem a ver com esse momento que estava se construindo lá atrás de consolidação do que a gente está vivendo agora, né? De a entrega do país a uma extrema-direita e destruição da coisa pública, toda essa movimentação estava muito sólida já desde o golpe, né, para cá. E ali eu buscava um modo de me colocar politicamente sem necessariamente ser direto, porque eu já tinha sido direto no disco anterior, e porque naquele momento todo mundo estava falando de política o tempo inteiro, então a solução mais fácil seria fazer um disco apontando o dedo para as questões políticas e tal, e eu achei que isso ia se perder dentro de um papel de política discutida na rede social e tal. Então eu procurei achar um lugar para falar daquilo de um modo mais aberto. E aí o que encontrei foi falar a partir desse espaço indeterminado, onde o homem deixa de ser animal, vira humano, e a discussão em torno disso, porque nunca foi claro, né? A gente sempre, a vida inteira e todas as sociedades discutem esse limite entre o homem e o animal e fazem um enorme uso político dessa discussão. Aí, a partir desse lugarzinho aí, eu tentei jogar umas ideias, mas não é um disco que tem uma mensagem objetiva, fixa. E aí, como você falou no show ontem, né? Ele foi uma novidade que você não conseguiu, por conta da pandemia, divulgar ele como teria divulgado se não houvesse a pandemia, né? E aí eu acho que você pretende explorar ainda bastante esse show, trabalhar bastante com Coruja Muda, ou já tem algum plano de disco novo? Tá aqui incorrendo em outro clichê? Eu acho que como alguém que aprecia o seu trabalho, sempre também fica na expectativa de novas músicas e de novos trabalhos, né? Na verdade, eu não pretendo mais fazer o show do disco Coruja Muda, né? Esse já é um show de transição, com formato mais reduzido, e que é o ponto de partida para um trabalho novo, mas que deve demorar bastante. Mas esse é o novo formato agora para os próximos anos, com certeza. Porque o Coruja Muda você tem vários parceiros gravando com você, e um deles é o Edgar, Sim. que é daqui de Guarulhos. Sim. Como é que foi esse convite e como foi gravar com esses artistas, né? Isso é um tipo de coisa que é bem trivial, na verdade, sabe? Porque não tem um pensamento assim de estratégia, de
trazer parceiros que vão projetar mercado, não sei o quê. Eu atuo num lugar muito mais restrito, assim. Então essas escolhas de parcerias, elas têm mais a ver com afeto, com encontro, com oportunidade, sabe? Às vezes com intuição também. E o Edgar, eu curto muito o trabalho dele desde que eu conheci. E eu conheço ele desde que ele lançou o disco, né? E sempre foi uma figura que me agradou bastante, tanto a pessoa quanto o artista, né? Ele é incrível. E ele tem me mostrado um instrumento que ele construiu, um pedaço de piano lá e tal. E foi uma coisa meio assim, meio trivial. Eu lembrei do instrumento, tinha uma parte instrumental, aí eu pensei em juntar ele com o Arthur, para aquele momento ali, ele, Arthur e Lindsay e tal. Mas é isso, tá no campo assim de uma brincadeira, fazer parte do jogo e nada mais do que isso. Ótimo. Silvia, para a gente finalizar então essa entrevista, vou recitar aqui, eu fiz uma poesia para você, fiz alguns versos. Opa! Espero que você goste aqui, eu sou um aspirante a poeta. Gosto, sim. E aí a minha fonte, onde eu bebo poesia é o cordel, a literatura de cordel é a minha paixão, assim. Paixão grandiosa pela literatura de cordel. E é lá onde eu vou beber, e não necessariamente isso aqui é uma literatura de cordel, mas é inspirado nessa poesia. Foi um sopro de esperança em meio à turbulência. Gingando em cada estrofe, esbanjei malemolência, com as canções de Siba que amenizaram a sofrência. Esse momento doído que parece nunca acabar, deixou claro que sem a arte não podemos respirar. Foi a dose de analgésico para a dor não dominar. Esses versos que recito vêm rimar minha gratidão. Seu trabalho foi a boia que vem minha salvação. Cada letra, cada ritmo em toda a sua vibração. Que a sua vida seja sempre repleta de poesia, que se sinta abraçado e repleto de harmonia. Obrigado por existir e por nos trazer melodia. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Obrigado a você, Siba, que neste mundo veio cantar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Obrigado ao mestre Nico, que batucando faz vibrar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Obrigado ao Rafa, que a bateria fez dançar. E assim, fim da poesia, vocês perdoem a fuleiragem, meus versos com carinho e um pouquinho de vadiagem. Obrigado a todos vocês, porque seu trabalho fez muito melhor essa viagem. Legal. Obrigado. Obrigado, Siba. Obrigado, Guarulhos Cultural. Obrigado ao Sesc. Obrigado ao Marcelo, produtor do Siba. Obrigado ao Ralfides Marques, que fez a fotografia. Muito obrigado, gente. Siga essa página, curta essa página, siga os perfis da Guarulhos Cultural, que fazendo isso você incentiva e apoia esse trabalho independente aqui na cidade de Guarulhos. Valeu, gente. Muito obrigado.